Olá pessoal, me chamo Éricles, sou professor de matemática aqui da escola, tá? A gente vai dar início à nossa aula do nono ano, tá? Como vocês já devem estar cientes, né? Essa semana nossas aulas estão sendo 100% no formato remoto. Então na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre potenciação dos números inteiros, certo? E quando for, no caso a gente já realizou algumas lives, né? Essa aqui já é a nossa última aula da semana. Então a gente vai finalizar aqui o conteúdo. Na próxima semana a gente já inicia já a parte de radiciação, beleza? Então pessoal, vamos aqui dar início à nossa aula. Potenciação de números inteiros, tá? A gente vai fazer praticamente uma revisão, beleza? A gente vai fazer uma revisão para que vocês consigam realizar as soluções das questões de uma forma mais simples, tá? Potenciação de números inteiros. Potenciação de números inteiros. Perdão a letra, pessoal, mas escrever no mouse é um pouco quanto complicado. Potenciação de números inteiros. Então, pessoal, todo mundo já deve imaginar como é que é um formato de uma potenciação, né? Nós temos aqui o número A elevado a um expoente n. Temos como resultado um valor B. Um valor B. Esse valor que fica aqui embaixo, esse A, nós chamamos ele de base. Tá? Esse número que fica em cima desse A, ou seja, em cima dessa base, nós chamamos de expoente. Beleza? Então aqui nós temos a base, aqui nós temos o expoente. E como resultado, nós temos a potência. Tá? Então a potência é o resultado da potenciação. Tranquilo? Temos aqui a base, que é esse valor maior que fica, né? Nós temos o valor, o expoente, que é um númerozinho menor que fica em cima da base. E nós temos como resultado o expoente. Por exemplo, se eu tenho, sei lá, 2 elevado a 3, ou 2 ao cubo, né? Que dá como resultado o valor 8. Esse 2 nós chamamos de base. Esse 3 nós chamamos de expoente. E o 8 nós chamamos de potência. Ok? Como é que nós realizamos uma operação de potenciação? Então vamos supor o seguinte exemplo. Nós temos aqui uma potência de base A, expoente n. Tá? Como é que eu realizo essa conta aqui? Você vai pegar A, multiplicar por A, multiplicar por A, multiplicar por A. Quantas vezes? N vezes. Ou seja, vai ser de acordo com o valor do n. Quem é o n? O expoente. E você observa que eu estou multiplicando A sempre por A, tá vendo? Ó, A vezes A vezes A vezes A. Quem que é o A? O A é a base. Então, resumindo, pessoal, para a gente realizar uma operação de potenciação, a gente vai simplesmente pegar a base e multiplicar por ela mesma. Aí, professor, multiplica quantas vezes? 10 vezes, 5 vezes, 3 vezes? N vezes. N não é o expoente? Então você vai multiplicar de acordo com o valor do expoente. Tá? Vai ser de acordo com o valor do expoente. Se o expoente for 3, você multiplica 3 vezes. Se o expoente for 2, multiplica 2 vezes. E assim vai. Então, por exemplo, esse caso aqui, né? 2 elevado a 3 ou 2 ao cubo. Como é que eu realizo essa conta? Você vai pegar A vezes A vezes A vezes A. Que no caso o A aqui quem? O é o 2. Então você vai pegar 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes você vai realizar esse processo? 3 vezes. Né? 1, 2, 3. Por que 3 vezes? Porque o valor do expoente é exatamente 3. Aí você vai fazer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 vai dar 8. Então, por isso que 2 ao cubo tem como resultado o valor 8. Cuidado, galera, para você não fazer o seguinte, para você não pegar
o 2 e multiplicar por 3, tá? Se você pegar 2 e multiplicar por 3, vai dar errado, né? Porque 2 vezes 3, sabemos que é quanto? 6, né? Só que 2 ao cubo, o resultado não é 6, o resultado é 8. Então, cuidado para você não fazer isso, tá? Não é a base vezes expoente. É a base vezes a base vezes a base. Quantas vezes? N vezes. Ou seja, dependendo do valor do expoente. Então, se eu tenho como exemplo aqui, ó, 3 elevado a 4. Se você fizer 3 vezes 4, que no caso é 12, vai estar errado, certo? Você tem que pegar 3, multiplicar por 3, multiplicar por 3, multiplicar por 3, tá? Quantas vezes, professor? Ó, dependendo do valor do expoente. Como o expoente é 4, você vai fazer isso 4 vezes, beleza? Então você vai pegar, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Tranquilo? Então o resultado é de 3 elevado a 4 é 81. Então, pessoal, essa parte aqui é bem de boa, né? Basicamente uma revisão aqui do sexto ano. Então vamos avançar um pouco mais. Vamos entrar agora no sétimo, né? Existem casos onde a base ela tem valores inteiros, que até então nós já trabalhamos com números naturais, né? Com números positivos. Mas existem situações onde você tem ali números inteiros, ou seja, números positivos e números negativos. Então, vamos pegar o seguinte exemplo, ó. Vamos supor que eu tenho aqui, primeiro caso, tá? Primeiro caso, expoente par. Expoente par. Lembrando, pessoal, que isso daqui nada mais é do que uma revisão, beleza? Apenas uma revisão. Então, nós temos aqui o expoente par. Ó, observem que eu não estou dando nenhuma condição para a base, tá? Ou seja, a base ela pode ser tanto positiva quanto ela pode ser negativa. Então vamos pegar as duas situações, tá? Então vamos supor que eu tenho um exemplo 1, onde eu tenho menos 2 elevado a 4, tá? Então aqui você vê que a base está negativa, né? Mas o que importa, pessoal, é o expoente, tá? O expoente é o que importa aqui nessa situação. O que acontece quando o meu expoente é par? Quando o meu expoente for par, significa dizer que o resultado, ou seja, a potência, né? Potência é o resultado da potenciação. Então, o resultado será, olha aqui, sempre, tá? Sempre positivo. Não importa como a base vai estar. Se a pessoa, a base aqui está negativa. A base está negativa. Não importa, pessoal. Sempre que o resultado for par, sempre que o expoente for par, o resultado vai ser sempre positivo. Então, olha só para o expoente aqui, galera. Ó. Olha só para o expoente aqui. Esse expoente é par ou é ímpar? Esse expoente é par. Então, se o expoente é par, o resultado vai ser positivo. Sempre, tá? Aí você realiza a potência normalmente, tá? 2 elevado a 4 nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá? 4 vezes. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2, 16. Então a resposta disso aqui é mais 16. Tranquilo? Isso acontece também para expoente para base positiva, não importa, pessoal. Se eu tenho aqui, ó, mais 3 elevado a 2. Então, mais uma vez falando, o que importa aqui na situação é o expoente, tá? Expoente par significa que o resultado vai ser sempre positivo. E aí você faz a potência normalmente. Você pega 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vai dar quanto? Vai dar 9, né? Lembrando que 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3. Duas vezes, né? E 3 vezes 3 vai dar 9. Então, é isso. A primeira situação é quando você tem expoente par. Professor, mas o senhor disse que ia explicar quando fosse a base negativa. Exatamente, pessoal. Quando a base for negativa, não tem nenhuma condição. Ou positiva. O que a gente vai se atentar sempre é para o expoente. Caso ele seja par,
ou caso ele seja ímpar, tá? É isso que a gente vai se importar aqui, apenas com o expoente. A base ela pode ser tanto positiva quanto negativa, não tem problema nenhum. Você vai sempre seguir essa condição aqui, beleza? A outra situação é quando você tem expoente ímpar. Então aqui, você tem aqui expoente ímpar, tá? Expoente ímpar. Certo? Expoente ímpar. Para expoente ímpar, o que eu vou fazer quando eu tenho expoente ímpar? Você vai repete o sinal da base. Pronto, é isso que você vai fazer. Cuidado para você não confundir com o seguinte, é que geralmente os meninos acham, sempre que o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Não é isso? É isso. Sempre que o resultado for par, sempre que o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Aí, o que o pessoal geralmente confunde? Sempre que for ímpar, né? Segue a regra, ó. Sempre que for par vai ser positivo. Aí o pessoal acha que sempre que for ímpar vai ser negativo. E não é bem assim. Quando for ímpar, não significa que vai ser negativo. Significa que você vai ter que repetir o sinal que já está aparecendo na base. Tá? Então você vai ter que repetir o sinal da base. Então se a base está positiva, ela continua sendo positiva. Se a base está negativa, ela continua sendo negativa. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho menos 2 elevado a 3. Ok. Então o que importa é o expoente, tá, pessoal? Expoente ímpar, repete o sinal da base, menos. Aí depois daqui, ó, eu só coloco isso aqui porque, enfim, o sinal é uma coisa que nós devemos ter em dúvida, né? Porque lógico que você vai ter que resolver a potência depois disso, né? Você vai pegar 2 ao cubo. E 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 vai dar 8. Então, menos 2 ao cubo vai dar menos 8. Beleza? Mesma situação aqui. Se eu tenho mais 2 ao cubo, vou pegar o mesmo exemplo invertendo só o sinal. Significa dizer, ó, lembra, quando o expoente é ímpar, não significa dizer que vai ser negativo. Você vai ter que repetir o sinal que já está aparecendo na base. Então, se aqui é ímpar e a base está positiva, o resultado continua sendo positivo. E 2 ao cubo você já sabe que vai dar 8. Então, lembre disso, pessoal. Sempre que o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Sempre que o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Mas isso não significa dizer que quando for ímpar, o resultado vai ser negativo. Não é assim, tá? Quando for ímpar, você vai ter que repetir o sinal da base. Beleza? Então é isso. Depois dessa parte, tá? Nós entramos aí nas propriedades. Propriedades da potenciação. Propriedades da potenciação. Beleza? Propriedade da potenciação. A primeira propriedade que nós devemos saber, tá? Lembrar, talvez eu tenha colocado em ordem diferente no livro, tá? Mas vai ser as mesmas propriedades. A primeira propriedade que nós temos que lembrar é o seguinte: se você tem um número A elevado a zero, significa que o resultado vai ser sempre 1. Ok? Sempre que você tem uma base A elevada ao expoente zero, o resultado dessa potência vai ser sempre 1. Toda a vida. Então, por exemplo, tá aqui os exemplos. 2 elevado a zero. Resultado 1. 4 elevado a zero. 1. 22 elevado a zero. 1. 345 elevado a zero. 1. É basicamente isso, tá? Qualquer número, não importa quem seja esse número. Tá vendo que eu não limitei o número, eu só coloquei letra A.
Quando eu coloco qualquer letra, pessoal, quando eu coloco uma letra para representar número, significa que essa condição ela vale para qualquer tipo de número, tá? Não importa o número que você está analisando, vai valer para qualquer tipo, beleza? A nossa segunda propriedade, então vamos lá, recapitulando, a nossa primeira propriedade diz que qualquer número elevado a zero vai ter como resultado sempre o valor 1. Segunda propriedade é o seguinte: se eu tenho o número A elevado ao expoente 1, o resultado disso daqui vai ser sempre A. Ou seja, qualquer número que esteja elevado a 1, o resultado é não ter nada. Ou eu posso pensar o contrário também, tá, pessoal? Quando não tem nenhum expoente aqui em cima da potência, significa que esse expoente vale 1. Tá? Eu posso pensar das duas formas, se eu quiser. Beleza? Por exemplo, eu tenho 2, né? O 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. 7 é a mesma coisa que 7 elevado a 1. Basicamente isso, tá? Nada demais. A parte de radiciação ela é bem rápida, principalmente para o oitavo ano, tá? O nono ano a gente pega um pouco mais pesado nas propriedades, justamente por não ter propriedade para vocês, tá? Então é explicação mesmo, praticamente uma revisãozinha, beleza? Radiciação. Aqui eu tenho um exemplo de uma radiciação, tá? Seria uma raiz cúbica de 27, ok? Primeira observação. A radiciação ela é uma operação oposta à potência. Né? Toda operação não existe uma operação oposta. Sabemos que a subtração é oposta à soma, a divisão é oposta à multiplicação, e no caso a radiciação ela é oposta à potenciação. Beleza? A radiciação é a operação inversa à potência. Esse número que fica aqui fora, ele fica um pouquinho menor, tipo o expoente da potência, tá? Nós chamamos ele de índice, beleza? Esse índice ele diz o valor do radical. O que é o radical? O radical nada mais é do que esse símbolo aqui, tá? Então esse número chama índice e esse símbolo chama-se radical, tá? O valor desse radical quem determina é esse número aqui, o índice. Quem está dentro desse radical nós chamamos de radicando. Então o 3 é o índice, o símbolo nada mais é do que o radical, esse número aqui dentro do radical, radicando. E o resultado da radiciação nós chamamos de raiz. Simplesmente isso, tá? A raiz é o resultado da radiciação. Então, índice, radical, radicando, raiz. Beleza? Ok. Calcular as raízes é preciso primeiro verificar o valor do radical e do radicando. Então, para você calcular uma raiz, a primeira coisa que você tem que ver é determinar o valor do radical. E como é que eu sei o valor do radical? Pelo índice, como eu acabei de falar. E o valor do radicando? A primeira coisa que eu tenho que saber, ok? Para você calcular uma radiciação. Para calcular essa radiciação é preciso pensar o seguinte, olha aqui a dica. Qual o número, olha aqui, que é elevado a 3? Por que a 3? Você vai de acordo com o valor do índice aqui, ok? Então, você vai pensar, qual é o número que quando eu elevo a 3, ou seja, ao cubo, lembrando o que é o número ao cubo? É o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, deu o resultado 27. Ou seja, como é que eu faço para calcular uma radiciação? Você vai procurar um número que elevado ao índice dê igual ao radicando. Então, por que eu posso afirmar que raiz cúbica de 27 é 3? Porque se você pegar 3 ao cubo, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3, vai dar 27. Dá não, professor, dá 9. Misericórdia. Não é 3 vezes 3 não, tá, pessoal? Lembrando que potência não pega a base e multiplica o expoente. 3 ao cubo significa 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes, tá? 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Beleza? Perceba que o radical é também um expoente. O radicando é também uma potenciação. Beleza? Essa é uma operação composta. Aqui eu tenho o mesmo exemplo, só que com a parte negativa, tá? Então aqui eu tenho a raiz cúbica de menos 27. Então é a mesma situação. Raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Até porque menos 3 ao cubo, faltou o sinal também aqui. Vou dar uma olhada melhor nos slides. Até porque menos 3 ao cubo vai dar menos 27, tá? Menos 3 ao cubo seria menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que daria menos 27. Beleza? Lembrando que
existe sim raiz negativa, se for ímpar esse índice aqui. Se for uma raiz cúbica, uma raiz quinta, raiz a sétima, tá? Agora, se esse índice aqui for par, é impossível existir uma raiz negativa. Não vai existir raiz negativa de, por exemplo, uma raiz a quarta, raiz quadrada. Pessoal, o que é uma raiz quadrada? Uma raiz quadrada nada mais é do que uma raiz que possui um índice 2 aqui, tá? Um índice 2. Então, não vai existir raiz negativa caso esse meu índice seja par. Mas nesse caso que ele é ímpar, existe sim. Raiz cúbica de menos 27 é menos 3, tá? Tá aqui, ó. Acabei de falar. Sendo o radical igual a 2, não precisamos escrever ele, pois já fica subentendido que é uma raiz quadrada. Então, sempre que você vê esse símbolo aqui, já saiba que o valor que está aqui, ó, o índice é 2. Ele não aparece, tá? Então, isso aqui já diz que é uma raiz quadrada. Se isso é uma raiz quadrada, qual é o valor do índice? 2, tá? 2. Então, nesse caso aqui, a raiz quadrada é 16. Ou seja, qual é o número que você eleva a 2, que significa multiplicar por ele mesmo duas vezes, dá 16. É o 4, né? Ok. E quando for raiz cúbica, está aqui o índice 3. E assim vai. A partir do 3, pessoal, a raiz vai aparecer, tá? Se não aparecer, saiba que já é quadrada, já é um 2, tá? Lembrando, não existe raiz quadrada de número negativo. Nem raiz a quarta, nem raiz a sexta, nenhuma raiz de índice par. Beleza? Só se for índice ímpar. Aqui, pessoal, tem alguns exemplos de radiação, tá? Bem simples, ó. Raiz quadrada de 16 é 4. Por que a raiz quadrada de 16 é 4? Porque 4 ao quadrado dá 16. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou pegando o resultado, suposto resultado, elevando ao índice aqui, ó. Quem é o índice? 2. 4 ao quadrado, 16. Raiz cúbica de 27, já vimos que é 3. Porque 3 ao cubo, ou seja, o resultado elevado ao índice, dá 27. E assim sucessivamente. Quanto é a raiz a quarta de 625? É 5. Porque se você pegar 5 elevado a 4, vai dar 625. Eu não creio, faça aí. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 4 vezes. Você vai ver que dá 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, do que pareça, dá 625. Raiz a quinta de 7.776. Por que pareça, é somente 6. 6 elevado a 5 vai dar 7.776, tá? E por último, raiz a sexta de 64 é 2. Porque 2 elevado a 6, ou seja, 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes vai dar 64. Pessoal, é isso, tá? Até a próxima aula. Então, foi um prazer. Essa aqui é a nossa videoaula 2, beleza? Sobre radiação. No início da aula falamos um pouco sobre, revisamos um pouco sobre potenciação, tá? Fizemos alguns exemplos resolvidos e em seguida radiação. Valeu, pessoal. Então essa aqui é a nossa aula 2, tá? Olá, pessoal. Me chamo Éricles. Sou beleza? Nós já vimos esses exemplos aqui. Nós vamos iniciar hoje o conteúdo de multiplicação e divisão, tá? Vamos tentar comentar logo os dois de uma forma bem rápida, para que a gente, né, finalize as 4 operações fundamentais aí para os, né, as 4 operações básicas que nós falamos, né? Vamos lá. Ideias associadas à subtração. Não, calma aí que esse aqui já foi. Algoritmos da multiplicação, certo? Primeiro nós temos aqui dois exemplos, né? 34 vezes 3. Então, nome de cada termo, né? Como resultado aqui 102. Então, vamos lá. Esse primeiro termo nós chamamos de fator, tá? E o segundo termo nós também chamamos de fator. Os dois termos nós chamamos de fator. Ao contrário da subtração, que cada termo tem um nome diferente. Desculpa, pessoal. Ao contrário da subtração, que cada termo possui um nome diferente. Aqui não, tá? O mesmo acontece para adição. Se você parar para lembrar, o mesmo acontece também para adição. Mas aqui nós vamos focar na multiplicação, né? Então, fator. E o resultado nós chamamos de produto, tá? Produto é o resultado da multiplicação, ok? Da mesma forma aqui, né? Você tem aqui 12 como fator, 14 como fator e 168 como produto. É o resultado da multiplicação.
Algoritmo da multiplicação. Como é que eu realizo essa operação, né? Então é bem tranquilo, pessoal. Primeiro você tem que ter em mente a tabela, né? A tabuada, desculpa. Você tem que estar com tabuadas aí em dias, né? E você vai realizar a multiplicação. Para esse primeiro caso, que é o caso mais simples, tá? Para esse primeiro caso, você vai realizar o seguinte. Você vai pegar primeiro 3 e vai... Lógico que você vai multiplicar, né, pessoal? E você vai multiplicar por esse primeiro valor aqui, né? Você vai pegar o 3 e vai multiplicar por 4, tá? O primeiro passo é esse. 3 vezes 4. 3 vezes 4, você sabe que vai dar quanto? Vai dar 12. Não é isso? Ok. Então, o 1 vai subir e o 2 desce, certo? Então, vai, o 1 sobe e o 2 desce. Agora você vai pegar esse produto aqui, ó. Você multiplicou por 4. Agora você vai multiplicar por 3. 3 vezes 3 vai dar 9. Aí você pega esse 1 que subiu e adiciona esse resultado dessa multiplicação, né? 3 vezes 3 deu 9, com esse 1 que subiu vai dar 10. Vai o 1 e fica o 0. Nesse caso não, porque como não tem mais ninguém, né? Você já pode adicionar o 10 mesmo aqui de uma vez só, certo? Então temos aqui como resultado 102. Para esse segundo termo aqui, para esse segundo caso, nós temos aqui o produto de 12 vezes 14, tá? 12 vezes 14. Aí você vai realizar o seguinte passo, pessoal, ó. Inclusive aqui tem aqui fez de um formato diferente, né? Mas vamos ver aqui. 4 vezes 2, tá certo. 4 vezes 2 vai dar 8, tá? Então você coloca aqui o primeiro termo. Sobe ninguém porque ficou abaixo de 10, de boa. Agora você pega 4 vezes 1, tá? 4 vezes 1 vai dar quanto? Vai dar 4. Coloca aqui. Pronto, o primeiro passo é esse, tá? 48. Agora o que eu vou fazer, pessoal? Lembra, eu pego todas as multiplicações com esse algarismo aqui. Primeiro multiplica aqui, depois multiplica lá. Fez isso, agora você vai fazer com o próximo termo, com o termo 1. O mesmo procedimento que você fez com 4. Primeiro multiplica o 2 e o resultado você vai botar 1 vezes 2 vai dar 2. Coloca esse resultado debaixo desse número aqui, ó. Debaixo de onde você está multiplicando. No caso é 1. Então você não vai colocar aqui, tá? Você vai colocar debaixo dele, 2. E continua fazendo 1 vezes 1. 1 vezes 1 vai dar 1, você coloca aqui. Professor, esse 0 vai dar onde? Aqui, pessoal, você observa que vai ficar um espaço, né? Aqui, vai ficar em branco. Porque o 2 veio para cá, ó, debaixo do 1. Então aqui não ficaria nada. Aí ou você não deixa nada aqui, ou se você quiser preencher com 0, você preenche com 0, sem problema nenhum. E adiciona, né? 8 mais 0 vai dar 8. 4 mais 2 vai dar 6. E 1 mais nada, né? Que também tem 0. Se quiser colocar, coloca. Se também não quiser, não tem problema. 0 vezes 0 mais 1 vai dar 1, tá? Totalizando aqui como resultado 168. Beleza? Vamos ver aqui algumas situações. Aqui ele vai falar sobre propriedades, não vou entrar. Vamos ver aqui algumas situações, pessoal. Ideias associadas à multiplicação. Quando que eu utilizo a multiplicação? Pessoal, para quem não sabe, multiplicar e somar é quase a mesma coisa, tá? Multiplicar, na verdade, significa você somar parcelas iguais. Como assim? Vamos supor que você tem essa conta aqui, ó. Você está somando, né? Você está somando onde, nessa soma, todas as parcelas têm o mesmo valor. Então, se você pegar 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, vai dar, ó, 4, 6, 8, 10. Isso aqui vai dar 10. Então, é onde que entra a multiplicação nesse caso? A multiplicação ela funciona como uma adição de mesma parcela. Ou melhor, a multiplicação ela funciona como uma abreviação da multiplicação. Desculpa, a multiplicação entra como uma abreviação da adição. Tá? Só que tem que tomar cuidado que essa adição tem que ser de mesma parcela. Então, ao invés de você fazer 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, você pode simplesmente fazer assim, ó, 2 vezes, ou multiplicado por, a quantidade de parcelas. Você observa que você tem uma parcela, duas parcelas, três parcelas, quatro parcelas, cinco parcelas. Então, você pode abreviar isso daqui, ó, para esse formato. Isso aqui vai dar quanto? 10 também. Então, eu posso dizer, pessoal, que a multiplicação, de certa forma, ela é uma adição. Ela é uma adição de parcelas iguais.
Tá bom? Então, lembrando disso. Disposição retangular. Está aqui uma outra situação onde eu posso utilizar a multiplicação, né? Se você tiver aqui disposição, né, várias pessoas, por exemplo, sentadas em carteiras retangulares. E vamos supor que a pergunta seja, quantas pessoas tem na sala? Ao invés de você sair multiplicando, desculpa, ao invés de sair somando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfim, você pode simplesmente contar quantas pessoas tem na vertical e quantas pessoas tem na horizontal. E esses dois resultados você multiplica. Se você contar aqui, ó, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E se você contar assim, você vai ter 1, 2, 3, 4. Conta de novo? Conta, tá? 5. Então aqui você tem, ó, como a própria figura já deixa bem claro, né? 8 pessoas e aqui você tem 5 pessoas. Totalizando aqui, 8 vezes 5, totalizando 40 pessoas, tá? Ou crianças, enfim. Partindo logo para a divisão, pessoal, tá? Para a gente não perder tempo. Algoritmo da divisão. Algoritmo da divisão. Aqui eu tenho uma operação, tá? 78 dividido por 3 e tem como resultado 26, né? Vamos ver aqui. Esse primeiro termo, tá? 78, nós chamamos ele de dividendo, certo? Primeiro termo nós chamamos de dividendo. O segundo termo nós chamamos de divisor. Tranquilo? Então esse valor aqui nós dizemos que é o dividendo. Esse segundo aqui, o divisor. E o resultado, pessoal, o resultado, que é o 26, nós chamamos de quociente. Então vamos lá mais uma vez. Dividendo, divisor, quociente, tá? Dividendo é o primeiro número, é o número maior, né? Fica lá 78 dividido. Por quanto você vai dividir? Divisor e o resultado quociente. Tranquilo? Como é que eu realizo uma operação de divisão? Eu gosto de explicar assim, tá? Ao invés de você dividir tudo de uma vez, você vai fragmentar o número. Você vai cortar o número. Por exemplo, você não vai pegar 78 dividido por 3, você vai pegar apenas o 7 dividido por 3. Tá? E outra coisa, eu não gosto, pessoal, de utilizar divisão. Como assim? Parece meio estranho, né? Apesar da conta ser divisão, eu não divido. Hã? Isso, eu não divido. Eu utilizo apenas duas operações. A multiplicação e a subtração. Por que eu faço isso? Porque a maioria dos alunos, dentre as 4 operações, tem dificuldade em divisão. Então, eu não vou utilizar isso como um problema. Se a criança só sabe, ou se você só sabe somar, subtrair e multiplicar, então eu vou utilizar essas 3 operações que você já sabe para você aprender a próxima, que é a divisão. Então vocês vão ver que eu vou dividir esse número, em nenhum momento eu vou usar divisão. Eu vou fazer do início, tá pessoal? Eu vou escolher isso aqui, vou fingir que eu não sei. Vamos fazer aqui do início, passo a passo, todo mundo comigo. Pessoal, não entendi. Como assim? O senhor não vai dividir? Vamos lá, vamos fazer, vocês vão entender. Eu vou pegar primeiro 7, tá? Então, ao invés de fazer 7 dividido por 3, eu vou pensar assim, ó. Isso você vai pensar sozinho, tá? Qual é o número que eu multiplico 3 que fica mais próximo de 7? Multiplica. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Não pode passar. Então, o número que você multiplicou 3, que ficou mais próximo de 7, pessoal, foi o 2, tá? Ok, aí você multiplica. Olha as operações que a gente usa, só essas duas, tá? Aí você multiplica. 3 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 6. Esse resultado, você vai colocar aqui, ó, debaixo do 7. E vai, olha lá, ó, operaçãozinha, subtrair. Quando você subtrair, vai dar quanto? 1. Pronto, pessoal. Basicamente é isso. Acabou? Não. Mas você vai ficar repetindo esse processo até acabar, certo? Mas o processo é basicamente esse. Se não pegou 7, agora vai descer quem? Vai descer 8. E você vai pensar a mesma coisa. Qual é o número que eu multiplico 3 que fica mais próximo ou igual a 18? E você vai tentando. Se você não souber, você vai tentando. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. Ó, cravou um 18.
Então, qual foi o número que você encontrou? Foi 6. 6 vezes 3, 18. Olha lá, menos, sobra nada. Acabou a questão. Então, se você parar para observar direitinho, em nenhum momento a gente dividiu mesmo, propriamente dito. A gente apenas multiplicou e subtraiu. E mesmo assim nós conseguimos realizar a operação de subtração, de divisão, desculpa. Tá? Pessoal, vou finalizar a aula por aqui, beleza? A gente se encontra agora na segunda-feira. Não é segunda, né? Essa aula. Na próxima semana, creio eu que é na terça, tá? Ou é na quarta. Não lembro o dia da semana que é. Porque é diferente, né? Agora que eu lembrei, é diferente do presencial. Mas enfim, a gente se encontra agora na próxima semana, tá? A gente já vai dar início já. A nossa próxima aula já vai ser o novo conteúdo de vocês. Beleza? Já vai ser o conteúdo do livro, já valendo, 2021 na tora e vamos lá. Beleza? Pessoal, então é isso. Valeu, tchau, tchau. Fui.